Ter uma casa em Angola não é para qualquer um. Conseguir um terreno é outra dor de cabeça. E construir é, sem sombra de dúvida, um dos desafios mais duros para um angolano. Aqui quando eram 3 e tal, quase 4 horas da manhã. Encontramos aqui grupos de militares, cercaram toda esta área e começaram a demolir as casas. Primeiro da parte de baixo, 2 máquinas na parte de baixo, 3 máquinas aqui nesse outro lado, nessa outra parte do lado direito. Tentávamos intervir, procurar alguma explicação, não nos davam explicação nenhuma. Então começaram a nos meter a correr a tiros. É tiros, a fazer tiros contra a população. Victor, tem tiros aí em frente, que ninguém, nenhum povo que estava vindo aí daquele lado poderia entrar. Estão mesmo a filmar, olha. Não, papai, esse tá bom. Ele não tá a ver. Não seria um motivo de me maltratar assim. Estava a partir a casa é um bem que parte, eu sou já. Pelo menos que me deixasse viva. Pelo menos que me deixasse saudável. Senhoras que morreram de tanto ataque a lamentarem bastante. Era mais ou menos 5 carros que tinha aqui dos homens Fá. Tiraram moradores de dentro de casa. Acaba de chegar à nossa redação uma nota de imprensa do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas que diz ter tomado conhecimento do grave incidente ocorrido no passado dia 5 de agosto no Zango 2, município de Viana, província de Luanda, que envolveu efetivos da região militar Luanda e os cidadãos que ocupavam indevidamente o perímetro de segurança do novo aeroporto internacional de Luanda, em construção, em que foi atingido mortalmente um adolescente de 14 anos chamado Rufino Marciano António. Então vamos. Ele não morreu. Ele não morreu. O Estado-Maior-General alerta a população para evitar afrontar os militares com armas de fogo, como ocorreu nesse trágico acidente onde foram capturadas 2 armas. Agora, já leste matérias contra a tua vontade? Já. O Rufino, a morte do Rufino, eu li contra a minha vontade. Isto, eu achei aquilo, sei, pronto, até hoje tenho isso marcado. Socorro! Socorro! A justiça desempenha um papel central no resgate do sentimento de confiança das instituições do Estado, porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido, nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido.
O provedor de Justiça de Angola já tem pronto o processo e recomendações sobre as demolições no Zango, que motivaram incidentes e causaram a morte de um adolescente. Paulo Chipilica promete revelar o seu conteúdo em breve. Um dos casos mais emblemáticos em que interveio, o provedor de Justiça angolano relaciona-se com as demolições no Zango, que provocaram incidentes e causaram a morte de um adolescente. Paulo Chipilica diz que a sua ação serenou os ânimos e afirma ter pronto o processo e respectivas recomendações. Serem normalmente as populações e, dentro das competências que lhes são atribuídas, devem fazer a instrução do processo e remeter às instâncias competentes. E acho que foram bem acolhidas as recomendações do provedor de Justiça. O provedor de Justiça promete para breve a revelação das recomendações que enviou às autoridades a propósito das demolições no Zango no passado mês de julho. Boa noite. O caso Rufino chegou ao fim. No crime estiveram envolvidos 4 efetivos das Forças Armadas angolanas que em 2016 dispararam à queima-roupa contra um adolescente de 14 anos que na altura tentava impedir a demolição da sua casa no bairro Zango. Há comportamentos e atitudes que urge corrigir, porque colocam em causa o bom nome do partido. Militantes há que, a coberto do nome do partido ou da sua condição de dirigentes, lesam gravemente o interesse público, cometem desmandos, arbitrariedades e abuso de poder em detrimento de pacatos cidadãos, evocando muitas vezes a figura caricata do incógnito camarada ordens superiores, que deve ser banido ou passar a ter, a partir de agora, nome e rosto. Essa é a preocupação que nós temos. Os populares dizem que decidiram pedir de volta as suas terras porque tiveram acesso a uma notícia do Jornal de Angola, divulgada no dia 21 de julho deste ano, em que o ex-presidente do Conselho de Administração da Zona Económica Especial, António de Lemos, assegurava que os bairros Nguimbe e Ualale não estão dentro do perímetro da ZE, não entendendo o porquê das demolições nos dois lugares. Nossos problemas, queremos nossas casas, nossas terras. Justiça. Chama o João Lourenço! Há muito tempo! 35 anos é muito! Queremos mais! Nós temos casa! A direção da Zona Económica Especial já foi contactada no sentido de reagir ao pedido dos moradores de Nguimbe. Em direto está o repórter Giovanni António para nos dizer qual é o posicionamento da instituição relativamente a este caso. Boa noite, Giovanni. Diz-nos, por favor, afinal de contas, a Zona Económica Especial vai ou não ressarcir essas pessoas? É ponto assente de que aquele espaço da Nguimbe e do Ualale não estão no perímetro da ZEE, Zona Económica Especial. Fala comigo, companheiro. Muito bem, Salô. Boa noite. Para o esclarecimento desta situação toda, eu vou conversar com o diretor do Gabinete Jurídico da ZEE, Almeida Lucas, que já está aqui conosco. Muito boa noite. Para já, a questão que eu lhe faço é a seguinte. Confirma-se a informação passada pelo então PCA da Zona Económica Especial, que dá conta de que a zona do Ualale e também da Nguimbe não fazem parte do perímetro da ZEE? Muito boa noite Salô Gonçalves, boa noite Fala Angola. Relativamente à questão que me coloca, eu gostava de abordar o seguinte, na verdade foi mal interpretado. O jornal vem porque o próprio António de Lemos, ninguém apertou e ele falou a verdade dele. Então, a realidade que ele falou é que
Talvez ele podia dizer não antes das demolições, mas ele falou que a área do Nguimbe e o Alal não é da zona econômica. Só agora que ele está a ver que a área não é da zona econômica. Antigamente estava onde? Alguns populares que dizem ter nascido no local desconfirmam a história segundo a qual o espaço sempre pertenceu à zona econômica especial. Vocês quando construíram já sabiam que a zona era da zona econômica especial, não? Nunca foi da zona econômica, porque eu nasci aqui. Eu nasci aqui, cresci aqui, tenho 68 anos de idade, a zona econômica ainda não existia. A República efetuou a zona econômica especial. O ministro da Economia e Planeamento defendeu a delimitação do território da zona econômica especial, tendo em atenção as áreas onde existem conflitos de terra. As propostas que trazemos para esta reunião são efetivamente a avaliar as vantagens de se circunscrever a delimitação do território da zona econômica especial, Luanda-Bengo, a atual parte infraestruturada, desanexando grande parte ou a totalidade da parte não infraestruturada pertencente à província do Bengo. Delimitar o território da zona econômica Luanda-Bengo, tendo em atenção as áreas onde existem conflitos de terra, no sentido de se evitar, tanto quanto possível, as necessárias indenizações. Pergunta ao Dr. Almeida, se presumivelmente, supostamente, um cidadão falou há bocado para nós, dizendo que tem 68 anos e que nasceu aí, numa zona que agora dizem que pertence ao perímetro da zona econômica especial, ou se, e uma outra senhora que diz que mora neste mesmo espaço da Nguimbe desde 1983. Eu nasci aqui, cresci aqui, tenho 68 anos de idade, a zona econômica ainda não existia. Estamos aqui desde 1983. Estarão os cidadãos a mentir? Muito bem. Sr. Almeida, a questão do Salu é a seguinte: há pouco tempo ouvimos na reportagem um cidadão que tem 68 anos de idade e uma outra cidadã que nasceu em 1900, se não estou em erro, em 83, que dizem, não é, que já estão nesta zona desde esse período que eu digo. Será que estes cidadãos estão a mentir? Podem não estar a mentir. Eu vou fazer a minha resposta neste sentido. Nós, como já disse, não ignoramos a presença de populares a nível da reserva. No entanto, é preciso destacar a seguinte particularidade. Para nós, conviver com as populações que ali habitam não é o problema. O nosso maior problema nesta altura é muitas dessas pessoas que ali habitam tinham títulos para a prática da agricultura e muitas delas hoje pretendem converter aquilo em zonas habitacionais e muitas delas hoje pretendem converter aquilo em zonas habitacionais. O que eu queria saber é que documentos é que vocês têm para também nós confrontarmos as redes. Você nos deu um terreno que afinal não é vosso. Não sei se está a ver a minha posição. Eu, olhando para o meu espaço, que a ZE também de forma indevida apossou-se do meu espaço. Quando eu vim atrás do meu espaço, eu disse, não se agite, porque eu tenho para lhe compensar aqui atrás. Eu vou lhe ceder esse espaço. E cedeu o espaço. Documentou o espaço. Pronto. Acontece, porém, que nesse espaço havia ocupações, havia indivíduos, estavam lá presentes. Nasceram, eu coloco. Nasceram aí. Tá bem. Foram demolidas nossas casas aí, porque era uma área industrial, para a construção de indústrias, nas madrugadas. Hoje, onde você parte casa de indivíduos, não pode nascer casa, tem que nascer indústrias.
Que é o propósito. É o propósito. Hoje a zona econômica partiu casas e está a negociar com uma empresa para fazer casas. Eu vou saber. Porque nós queremos indemnizar, apesar da zona econômica cometer aquele erro. Mas eles fizeram porque eles tinham essa autoridade. O que vocês pretendem negociar, se for benéfico para essas pessoas, pela lógica, o nosso objetivo é mesmo que as pessoas recuperam aquilo que perderam. A satisfação social. Agora, só uma pergunta, será que nessa negociação que fizesse, só a título de exemplo, né, vocês estarão em condições, por exemplo, de pagar uma indemnização de 6, 7 milhões por cada casa que foi destruída aí? Estás a me falar mais uma coisa que não tem nada a ver. Estás a me falar, não. Ainda está conselho a intentar uma ação por perdas e danos contra a zona econômica que partiu a tua casa. Você está nesse direito. O ministro da Economia e Planeamento defendeu a delimitação do território da Zona Económica Especial, tendo em atenção as áreas onde existem conflitos de terra. Delimitar o território da Zona Económica Luanda-Bengo, tendo em atenção as áreas onde existem conflitos de terra, no sentido de se evitar, tanto quanto possível, as necessárias indemnizações.